Hoje a gente vai falar sobre um Deus que trabalha. Um Deus que trabalha. Tá? Esse é o tema da nossa conversa, da ministração dessa manhã. E eu quero convidar você para a gente caminhar junto, para a gente aprender junto. O hino que o pessoal cantou aqui fala sobre a cruz, o sacrifício de Cristo na cruz. Na cruz, Jesus estava ali trabalhando. Jesus trabalhou por nós. Ele trabalhou intensamente pela minha vida e pela tua vida. Deus trabalha. Eu não sei qual que é a visão que você tem, qual que é a imagem que você tem da eternidade, tá? Eu pergunto para as pessoas sobre a eternidade. Algumas pessoas já falaram para mim: pastor, eu acho que a gente vai estar de roupa branca, num lugar angelical, assim, aquela imagem angelical, coloca, e a gente vai ficar cantando lá, né? Algumas pessoas pensam que é assim. Outras pessoas acham que é um lugar onde a gente vai ter um descanso. A gente vai estar descansando ali, fazendo um piquenique eterno, né? Tem gente que pensa isso, né? Um piquenique eterno, assim, um jardim, um gramado, a gente todo mundo andando, aquela música de piano no fundo e tal, harpa, sei lá. Algumas pessoas pensam assim. Se perguntar para mim como que vai ser a eternidade para mim, eu vou dizer para você, para mim a eternidade vai ser um lugar de muito trabalho. Porque Deus gosta de trabalho. Deus ama pessoas que trabalham. Então o céu é lugar para pessoas que gostam de trabalhar, pessoas que gostam de servir. Aí você fala para mim: mas aonde que tem uma referência sobre o que você está falando? Lá no Jardim do Éden. Lembra quando Deus colocou Adão e Eva? Deus criou o paraíso. E no paraíso, Deus colocou Adão e Eva e disse: vocês vão cuidar da terra, vocês vão guardar a terra, vocês vão proteger a terra, vocês vão plantar na terra, vocês vão multiplicar na terra. O que é isso tudo? Trabalho. Olha que coisa fantástica. Trabalho é bênção de Deus. Trabalho é bênção de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus trabalha. Deus trabalha. Olha que tremendo esse texto, esse versículo da palavra de Deus, lá de João 5,17. Jesus que falou isso aqui. Um dia os apóstolos chegaram para Jesus e foram reclamar para ele porque ele estava trabalhando demais. Porque ele não parava para comer, ele não parava para descansar direito. Jesus estava com pressa. Jesus trabalhou muito durante o ministério dele. E quando Jesus foi questionado sobre as suas atividades, sobre a sua vida, sobre a sua correria, ele disse assim: meu pai continua trabalhando até hoje, até agora. E eu também estou trabalhando. É interessante você prestar atenção que o trabalho, ele não veio por causa do pecado. O trabalho não é resultado do pecado. O trabalho, como diz velho ditado, o trabalho dignifica o homem. O trabalho dignifica a mulher. O trabalho traz prosperidade. O trabalho, ele traz construção. O trabalho coloca ordem no caos. Trabalhar é bênção. E Jesus diz: olha, o meu pai continua trabalhando até agora. Ele não parou. O que Jesus está falando é isso, Luiz. O meu pai não parou de trabalhar até agora. Ele continua trabalhando. E como ele não se cansa, ao contrário da gente que tem que descansar para continuar, como ele não se cansa, ele continua trabalhando. E ele está trabalhando até agora. E Jesus diz: e eu trabalho também. E os filhos de Deus trabalham também, porque nós somos filhos de Deus, mas nós estamos nessa terra como servos de Deus. Jesus era filho de Deus, mas ele veio a esse mundo como servo. Eu e você somos filhos de Deus, mas Deus nos enviou aqui como servos. O próprio Jesus diz lá em João 20:21, né? Da mesma maneira que o Pai vos enviou, eu também vos envio. A palavra de Jesus. Trabalho
é bênção. Toda vez, eu falei esses dias aqui, eu falei que nós devemos, acho que foi na quarta-feira à noite que eu falei sobre o servir. E eu falei que nós devemos, foi na quarta ou no domingo, eu falei que nós devemos respeitar, nós devemos honrar todas as pessoas que nos servem. Se você tem alguém que trabalha na tua casa, seja uma diarista, uma passadeira, né? Acho que chama assim para a pessoa que passa roupa, alguém que está cuidando do jardim, alguém que é funcionário ali durante o dia, você precisa aprender a honrar aqueles que te servem. Ah, pastor, mas não trabalha direito. Então manda embora e contrata um que você vai poder honrar. Mas honre as pessoas que te servem. Tá bom? Quando você vai num posto de combustível, abastecer, quando você vai em algum lugar, num restaurante que alguém vai colocar à mesa, honre as pessoas que te servem. Não desprezem. Por quê? Porque todas as pessoas que servem se parecem com Jesus. Porque Jesus veio para servir. E quando eu olho para as características de Jesus, a característica que me salta é a característica do serviço. Jesus serviu. Então, a característica de servir tem a ver com Jesus. E servir o que é, meu irmão? Servir é trabalhar. Servir é trabalhar. Numa comunidade cristã, quais são as pessoas que parecem com Jesus? Aqueles que têm olhos verdes, aqueles que têm cabelo comprido, enroladinho. Não, isso aí é do Hollywood. Isso aí é do Hollywood, tá? Isso aí é dos filmes. Quais que são as pessoas que parecem com Jesus? Aquele que fala bem, aquele que é alto, aquele que... Não, meu irmão. A pessoa que parece com Jesus na igreja é a pessoa que trabalha. É a pessoa que serve. E a pergunta que não quer calar, que o Espírito Santo faz para mim agora, dona Neuza, é essa daqui. Maurício, no que você pareceu com Jesus nessa semana? Ou seja, no que você serviu? No que você serviu? Madre Teresa dizia, quem não serve, não serve. É uma palavra dura, mas é uma palavra importante para nós no reino de Deus. Servir. Todos nós viemos aqui porque, de alguma forma, alguém foi usado por Deus para nos servir. Eu poderia abrir aqui e todo mundo ia contar, olha, pastor, quem me convidou foi fulano. Sabe, quem me trouxe para Deus foi fulano de tal. Ele foi na minha casa, ele orou por mim, ele insistiu, certo? Ele me fez o convite, ele não desistiu de mim, ele trabalhou para que eu pudesse estar aqui. Todos nós somos frutos do trabalho de alguém. Às vezes Deus levanta uma pessoa de um lugar para orar por uma pessoa que está lá no outro país. Sabe, não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu comigo, esse ano já aconteceu 2 vezes. De acordar de madrugada e orar não sei por quem. Deus, mas por quem que eu estou orando? Me dá uma visão. Não vou dar. É só para você orar. E você passar às vezes 2, 3 horas orando por alguém que você nunca viu. Mas você está trabalhando, está orando por alguém. Teve um dia que eu parei o carro, estava indo para Londrina, eu parei o carro ali no Ney Braga, encostei o carro porque eu precisava orar por alguém que eu não sei quem que é. Eu não sei quem que é. Mas eu estava orando. De repente alguém lá na África, de repente alguém lá no Japão. Deus nos desperta para servir. Aprender a servir. O nosso Deus é um Deus que trabalha. Eu quero mostrar isso para você nessa manhã, tá? Mesmo que você não veja, Deus trabalha por você. Mesmo que você não veja, Deus trabalha por você. Deus está trabalhando por você. Porque às vezes a gente não vê. Às vezes a gente não vê. Às vezes a gente até acha que Deus não está fazendo nada. Às vezes a gente até acha que Deus não está se importando com a gente. Mas Deus está trabalhando por você. Deus trabalha por você. É isso que está escrito lá em Isaías. Eu vou pedir para você prestar atenção nesse texto, Isaías 64:4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isaías 64, versículo de número 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque desde a antiguidade
não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha o que o texto diz. O texto está falando sobre um Deus que trabalha, está no presente. Deus trabalha, Ele está trabalhando agora. Nós estamos aqui e Deus está trabalhando por nós. Esses dias alguém me pediu o seguinte, falou: pastor, a próxima vez que o senhor vir conversar com a gente, é um grupo que eu estou orando e indo ministrar eles. Não tem ninguém que vem à igreja, nenhuma igreja. É um grupo de pessoas que eram afastadas de uma família, né, que foram de uma igreja quando eles eram novos, faz muitos anos, e eles estavam muito afastados. E eles começaram a sentir a necessidade de Deus, me procuraram, e eu estou indo lá ministrar eles. E quando foi agora nessa semana, um deles me falou assim: pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os 3 céus. Primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. O segundo céu é o lugar da batalha, do mundo espiritual, a batalha espiritual. E é o lugar onde há um constante trabalho. Onde nós estamos aqui, mas há uma batalha no mundo espiritual, que Deus está lutando por você, que Deus está lutando pela sua causa, que Deus está lutando pela sua vida. Há uma batalha, há uma luta. Deus está trabalhando por você. A palavra de Deus diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Se você espera em Deus, Deus trabalha por você. Se você coloca a tua expectativa em Deus, se você crê em Deus, se você procura obedecer a palavra de Deus, Deus trabalha por você. Você precisa crer e confiar. Deus está trabalhando por você. Pode ser que eu não entenda o que Deus está fazendo agora. Porque às vezes Deus trabalha em silêncio. Às vezes a gente não ouve o barulho das ferramentas. Mas não é porque Deus não está trabalhando. Deus está trabalhando por você. Segundo, Deus, Ele trabalha também em você. Deus trabalha em mim. Diga isso nessa manhã. Deus trabalha em mim. Diga. Deus trabalha em mim. Deus trabalha. Deus trabalha por você. Ou seja, enquanto eu estou aqui, Deus está trabalhando por mim, preparando o meu caminho, preparando a minha semana. Deus está trabalhando por mim, mas Deus está trabalhando também em mim. Deus está trabalhando na minha vida. Deus está trabalhando no meu coração. Eu falei para vocês que existem, presta atenção, gente, essas coisas são importantes você saber. Eu falei para vocês que existem 3 céus, não falei? Primeiro céu, onde nós estamos. Segundo céu, mundo espiritual, onde existe uma batalha. E lá em Efésios capítulo 6, né, principados e potestades, é nesse lugar que a gente guerreia. E o terceiro céu, que é onde Deus está, a eternidade, onde Deus está. Mas também, presta atenção, mas também, na nossa vida, nós temos 3 dimensões. A dimensão corpo, matéria, a dimensão alma, sentimento, emoção, pensamento, memória, desejo, e a dimensão espírito, o meu ser. Então, da mesma forma que na criação de Deus existem 3 dimensões, você, enquanto criação de Deus, também é composto por 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Certo?
Nós somos seres espirituais que temos uma alma e habitamos no corpo. O corpo é a espécie de uma casa, aonde o meu espírito está. E alma é algo que eu tenho. Então eu sou um ser espiritual, eu possuo uma alma e eu habito num corpo. Ok? Aonde que Deus está trabalhando na minha vida? O dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus veio habitar no meu espírito e eu revivi. Ele me deu vida estando morto dos meus delitos e pecados. Então eu fui vivificado com o Espírito de Deus no meu espírito. O Espírito de Deus vivificou o meu espírito e eu estou vivo agora. Certo? Agora o Espírito Santo veio habitar em mim. Ele me deu vida, ele veio habitar em mim. E agora o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer o quê? Presta atenção, gente, isso é importantíssimo. Importantíssimo para a tua vida. O que o Espírito Santo de Deus, que está no meu espírito, em comunhão com o meu espírito, trouxe vida para o meu espírito, o que o Espírito Santo de Deus irá fazer agora? Ele irá trabalhar na minha alma. O que eu falei que nós temos na alma? Pensamentos, sentimentos, emoções, desejos, vontades, memória. E como que anda essas coisas na tua vida depois de andar 40 anos errado? Depois de passar por muitas violências, por muitos traumas, depois de conviver com muitas pessoas, depois de ter passado por circunstâncias terríveis na sua vida. Como que está essa área da tua vida? Toda destruída. Mas o Espírito Santo que habita no teu espírito começa a trabalhar. Começa a trabalhar nas minhas memórias, ressignificando a minha vida. Começa a trabalhar nos meus pensamentos, trazendo os pensamentos de Deus, a palavra de Deus para minha mente. Vai trabalhando nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Vai trabalhando nos meus desejos. E à medida que eu vou permitindo que o Espírito Santo, porque ele é cavaleiro, ele não invade, ele só trabalha no que eu permito. À medida que eu vou trazendo o Espírito Santo de Deus para dentro da minha alma, onde há a minha batalha, a minha luta na minha alma, e o Espírito Santo vai entrando, e ele vai entrando em cada compartimento. Ele entra no quarto da minha memória, e eu abro ali e digo, pode entrar. E ele entra, e ele começa a fazer uma limpeza ali, ressignificar a minha história. Aí eu peço para ele entrar no quarto dos meus pensamentos, e ele entra no quarto dos meus pensamentos e começa a transformar os meus pensamentos que eram de morte, que eram pensamentos ruins, que eram pensamentos de que eu não tenho valor, e ele começa a trabalhar esses pensamentos. E aí eu peço para que ele entre no quarto dos meus sentimentos, e ele entra no quarto dos meus sentimentos, e ele vai trabalhando ali, ele vai movendo, e isso vai acontecendo constantemente na minha vida. Conforme eu vou trazendo a palavra de Deus para dentro da minha vida, conforme eu vou permitindo que o Espírito Santo haja na minha vida, ele vai entrando em cada compartimento, em cada área, e ele vai curando a minha vida. De modo que eu digo para vocês que estão há 40 anos na igreja, que ainda existe muita coisa a ser trabalhada na sua vida. É só você permitir que o Espírito Santo continue entrando em cada compartimento, em cada área da sua vida. Porque existe uma batalha na tua alma. Por isso, gente, presta atenção. Por isso que, olha aqui para mim, por isso que o teu novo nascimento, a tua salvação é um fato, certo? Ela é um fato, acontece no momento que você entrega a tua vida para Jesus. As pessoas perguntam para mim, Maurício, quando que você foi salvo? Você estava morto no teu pecado. Quando que você foi salvo? No dia em que eu entreguei a minha vida para Jesus. Isso pode ser um processo que eu fui entregando a minha vida para Jesus. Isso pode ser um dia que eu lembro, dia 28 de abril de 1991, foi o dia que num culto eu entreguei minha vida para Jesus. É o dia que eu fui salvo. Presta atenção. O dia que eu fui salvo é o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus. Pastor, e a sua conversão? A minha conversão está acontecendo. Porque o que é uma conversão? É você mudar a tua rota. Eu estava indo para a morte,
aí eu encontrei Cristo, fui salvo, e agora, conforme eu vou permitindo, o Espírito Santo de Deus vai fazendo uma conversão, de modo que agora eu vou para a vida. Você está entendendo? E esse processo de conversão vai durar a nossa vida inteira. Por isso que você vai encontrar irmãos que estão tanto tempo na igreja, e o processo de conversão deles está lento, porque Deus trabalha no teu ritmo. Deus trabalha como você trabalha. Deus trabalha como você permite. Então, à medida que você vai permitindo, por quê? Porque tem quarto que de repente o Espírito Santo está ali, a Mari está ali, ela falou para o Espírito Santo, olha, entra na minha alma, e o Espírito Santo está entrando na alma dela, e ela diz, toma conta da minha vida, muito bonito, na hora do cântico, né? A pessoa está emocionada na igreja, ela levanta a mão e diz, Jesus, toma conta da minha vida, Jesus. Jesus, toma conta de todo o meu ser, de todo o meu coração. Aí tá, Jesus ficou todo feliz. Aí termina o culto, ela vai para casa. Quando ela está em casa, Jesus pega e vai abrir a porta da memória. Aí na hora que Jesus vai abrir a porta assim, através do Espírito Santo, ela põe a mão e diz, não, aqui o senhor não pode entrar. Esse quarto está bagunçado. Jesus diz, eu gosto de quarto bagunçado. Eu vim por causa dos quartos bagunçados. Jesus não veio para ficar na sala da tua vida, porque sala é o lugar mais hipócrita que nós temos, né? Jesus não veio para ficar na sala da tua vida. Jesus veio para entrar no quartinho escuro, aquele que está sem luz, aquele que você escondeu a chave. Que às vezes até você perdeu a chave, o inconsciente teu fez você perder a chave, porque você não quer abrir para ninguém. E aí o Espírito Santo, Jesus ali, é Deus querendo trabalhar na tua vida, porque você falou no domingo à noite que era para Deus trabalhar na tua vida. Aí o Espírito Santo, na hora que ele vai entrar, você diz, não, aqui não, Jesus, vem aqui, ó, vem aqui que eu tive um pensamento legal, vem para esse quarto aqui. Aí Jesus diz, não, mas eu quero entrar naquele lá, eu preciso entrar naquele lá. Você não falou que era para trabalhar na sua vida? Eu preciso ressignificar algumas coisas ali. Não, Jesus, aqui o Senhor não entra, eu não estou preparado ainda. Você está entendendo? Então, a pessoa que diz aquilo que está naquele cântico, né? Tudo entregarei. Tem um hino lindo, né? Que diz, tudo entregarei. Sim, a ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Quando você chega e você coloca tudo aos pés de Jesus, diz, Jesus está aqui. Esse medo que eu tenho, esse trauma que eu tenho, essa circunstância que eu não consigo lidar, sabe, essa dor que eu tenho na minha alma, isso é resultado de todas as mazelas da minha vida. E é ali que Deus quer entrar, nos quartos escuros da tua alma, nos guetos da tua alma, nesse lugar que está cheio de teia de aranha, nesse lugar que está cheio de barata, de rato. Ah, mas como que eu vou levar Jesus para um lugar desse? Jesus veio para ir nesse lugar. Jesus quer ir nesse lugar. Aliás, Jesus apareceu na sua vida por causa desse lugar. Jesus não precisa dos lugares bonitos da tua alma. Jesus tem muitos lugares bonitos para ele visitar nessa terra, nessa criação dele, nesse universo, nesse multiverso aí. Jesus tem muita coisa para visitar. Ele não precisa visitar aqui dentro os lugares bonitos da minha alma. Ele quer encontrar os lugares podres da minha alma, porque ele veio para restaurar os lugares mais obscuros do meu ser. Ele veio para trazer luz. E como Jesus é luz, Sirlei, é complicado. Porque aonde Jesus chega, acende tudo. Porque a gente até deixa sem luz o quartinho para ninguém ver o que tem dentro. Porque se alguém por acidente abrir a porta e olhar, não vê nada, porque o quarto está escuro. Mas como que vai fazer com Jesus? Porque Jesus é luz. Na hora que Jesus aparece, vai iluminando tudo, vai aparecendo tudo. Jesus traz tudo às claras. Inclusive as coisas que você não quer que venham às claras. E sabe por que Jesus faz isso? Porque Ele te ama, porque Ele quer ressignificar, porque Ele quer curar, porque o nosso Deus trabalha. E Ele trabalha em você. Ele trabalha na sua vida. Olha o texto bíblico que fala sobre isso. Jeremias 18. Pode pôr aqui. Falando sobre o vaso de barro. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, Deus é o oleiro, e vi trabalhando. O que Deus estava fazendo?
Trabalhando, Deus é Deus, trabalha com a roda, fazendo, mas o vaso que ele estava formando, fazendo, estragou-se nas suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Olha só. O vaso se estragou. Ou seja, o vaso se estragou por si mesmo. O oleiro estava trabalhando o vaso, Deus estava trabalhando o vaso, de repente o vaso decidiu dar uma estragada. Estragou. E aí Deus pega e faz o quê? Um outro vaso. E Deus faz o vaso de acordo com a minha vontade? Não, eu não sei qual que é a boa vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Qual que é o vaso que Deus vai fazer? Conforme a minha vontade ou conforme a vontade dele? Conforme a vontade dele. Deus faz um novo vaso, conforme a sua vontade. Deus trabalha em você. E por último, Deus, ele trabalha também através de você. Isso aqui é fantástico, gente. É fantástico. A gente tinha que conversar sobre cada um, cada dia sobre cada um. Mas olha só, Deus trabalha por você, Deus trabalha por mim. Diga, Deus trabalha por mim. Deus trabalha em mim. Aleluia. E Deus trabalha através de mim. Deus trabalha através de mim. Olha só que fantástico. Tem um texto da Bíblia, você vai conseguir colocar já, Paulo? Tem um texto da Bíblia que eu vou colocar aqui, de uma igreja. A igreja cristã da Macedônia, que decidiu ajudar Jerusalém. Era uma igreja que estava ainda com muitas dificuldades, inclusive dificuldades financeiras, mas não se esquivou da responsabilidade de contribuir, da responsabilidade de ajudar. Todos nós fomos chamados por Deus, e trabalhar para Deus, para nós, é uma honra. Tem uma frase que eu recebi uma vez, que para mim, eu era adolescente ainda, foi lá em 1986 por aí, era um cardzinho, aí tinha, era um card, aí tinha tipo um amanhecer, aí tinha um cara num lago enorme, uma praia, sei lá, e ele lançando as redes. Então ele lançando as redes brilhando assim com o nascer do sol, as redes brilhando, ou o pôr do sol, não sei, as redes brilhando, e ele lançando aquelas redes, assim. Aí estava escrito embaixo a seguinte frase: para aqueles que servem a Deus, basta o privilégio de um dia o haverem conhecido. Para aquele que serve a Deus, basta o privilégio de um dia o haver conhecido. Eu não trabalho pelo resultado do final do dia. Eu não trabalho pelos R$100, pelos R$120. Eu não trabalho pelos R$150. Eu tenho prazer de trabalhar para Ele, pelo fato de tê-lo conhecido. Muitas pessoas questionam aqui o seu Freitas porque ele trabalha na igreja. Algumas pessoas já falaram para ele assim: seu Freitas é aposentado, trabalhou a vida inteira dele, construiu a vida dele, com a sua esposa, com os seus filhos, e aposentou, e hoje ele trabalha na igreja. Muito do que aconteceu na igreja, a gente é grato ao trabalho dele aqui. Como temos outras pessoas aqui que também trabalham muito, servem muito na igreja. Estou usando o exemplo dele aqui pelo seguinte, porque algumas pessoas já chegaram e já falaram para ele o seguinte, falaram: Freitas, por que você não transforma isso que você faz aqui numa atividade? Como se não fosse, né? Você não vai trabalhar para ganhar alguma coisa fora. Falaram isso, né? Por que você não vai trabalhar, você ainda consegue trabalhar e ganhar? Porque as pessoas não entendem que o prazer da gente não é R$100, R$150, R$1.000, R$5.000, R$10.000, R$50.000. O prazer para nós que conhecemos a Jesus é poder servir. Como as mulheres que pegam aquelas roupas, né? Tudo ali roupa precisa ser inclusive lavada, às vezes precisa ser separada.
sabe, cheia às vezes de ácaro, sei lá o quê, fungo, sei lá o quê, e elas pegam com o maior carinho, vão dobrando, vão lavando, vão limpando, vão passando, organiza tudo, coloca tudo nas mesas, faz tudo certinho. As pessoas de fora não vão entender isso. O mundo não entende isso. O mundo não entende como que domingo você vem para a igreja, em pleno 2021, com tantos entretenimentos que o mundo criou. Você pode ir no pesqueiro, você pode ir na praça, você pode ir no parque, você pode ir passear, você pode ir no shopping, você pode conhecer a cidade, você pode, sabe, num tanto de tanto pode, as pessoas não entendem como que pessoas se levantam pela manhã com o prazer de ir numa igreja, com o desejo de ouvir a palavra de Deus, com o desejo de servir a Deus. As pessoas não entendem como que alguém vem antes para trabalhar, para limpar o banheiro, para passar um pano no chão, para arrumar ali na frente, passar uma vassoura, tirar as folhas. As pessoas não conseguem compreender isso. Não consegue compreender como que alguém pode, num final de semana, ir para um lugar para servir pessoas, dar comida para as pessoas nas madrugadas, servir as pessoas, orientar as pessoas, se preocupar com uma família que está passando dificuldade no casamento, você sair da tua casa e ir lá conversar, passar 3, 4 horas com aquela família conversando. Alguém diz, mas eu não compreendo como que vocês fazem essas coisas, eu não compreendo qual é a motivação, porque nesse mundo que tudo tem que ganhar, que tudo tem que ter um retorno, que eu tenho que levar vantagem em tudo, nesse mundo que você tem que levar vantagem, que você tem que ser um esperto em tudo que você faz, eu não compreendo como que algumas pessoas fazem algo pelo outro, e nunca vai compreender, porque não conhece o Senhor. Pode falar para nós. 1 Coríntios 15, 58. O Paulo acha ali e coloca aqui para nós. 1 Coríntios 15, 58. Tremendo esse texto. Tremendo esse texto. Fala para a gente ser fortalecido na força que vem do nosso Deus, que nos ajuda a trabalhar. Está aqui, ó. Portanto, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados ou abundantes na obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês nunca será inútil. Olha que coisa fantástica. Obrigado pela contribuição. Tá o versículo inteiro aqui, Paulo? O trabalho de vocês nunca será inútil. Olha que coisa fantástica. Trabalhar para Deus, servir a Deus, ter o prazer de servir a Deus. E é tão tremendo isso, Antônio. O Antônio também é uma pessoa muito dedicada na igreja, muito dedicada. É tão tremendo isso, porque quanto mais você vai tendo intimidade com Deus, mais você se sente, como que eu falaria, não merecedor de servir a Deus. Para muitas pessoas servir a Deus é um peso. Para muitas pessoas dar o dízimo é um peso. Tem gente que poderia dar o dízimo e não dá, porque é um peso, porque não conhece o Senhor. Para muitas pessoas, vir à igreja é um peso. Qualquer coisa é motivo para não vir à igreja. Eu não vou à igreja. Por quê? Porque hoje eu estou com uma dor nesse pé. Ah, não, é nesse. Eu achei que era nesse, mas é nesse. Sabe? Mancando com o pé, daí fala, não vai na igreja, não, que estou mancando. Daí, mas você está mancando com o outro agora. Que a dor fica passando de um pé para o outro. Sabe? A gente fica arrumando motivos. Deus não precisa da gente. Somos nós que precisamos dele. Sabe, aí, acha um peso, mas você vai descobrir uma coisa. Todas as pessoas que servem a Deus, servem, não estão trocando com Deus. Não estão vindo fazer alguma coisa com Deus para receber outra.
todas as pessoas que você conhece, que amam a Deus, que amam estar aqui, que têm prazer em ouvir, que têm prazer em oferecer o melhor que tem, em coloca com alegria o seu dízimo, a sua oferta ali, porque ama a casa de Deus e sabe que a coisa está acontecendo, e sabe que as coisas estão, sabe que a igreja está conduzindo as coisas. A pessoa diz: eu amo esse lugar, eu amo essa casa, eu quero servir. Aí vai ter uma atividade, você vem servir, e você vai ter uma intimidade com Deus. Vai chegar um dia que alguém vai ver você chorando, e vai chegar dizendo: meu irmão, o que você está aqui, que tocou teu coração, que você está chorando tanto nessa noite, nesta celebração? E você vai dizer: eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno de trabalhar para Ele, eu não sou digno de servir a Ele, eu não sou digno de dar a minha vida para Ele, eu não sou digno de colocar um centavo para Ele, eu não tenho dignidade para isso, e Ele me deu esse privilégio, eu não mereço esse privilégio que Deus me deu de servir. De certa forma, morrer a morte que Ele morreu, de certa forma, pagar o preço que Ele pagou, contribuir, eu não mereço, é pura graça. É pura graça. Quando foram falar para Pedro: Pedro, você vai ser crucificado. E porque você é um seguidor de Jesus, porque você é uma pessoa que está pregando sobre Jesus, você vai ser crucificado igual a Ele. Pedro não aceitou, ele disse: eu não posso morrer por igual morte. Eu não tenho dignidade para morrer com a mesma morte que o meu Senhor morreu. Eu não sou digno de morrer como Ele morreu. Então me coloque de cabeça para baixo. E Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado e queimado. Porque ele não se sentiu digno de ter os seus braços estendidos e morrer numa cruz pelo seu Cristo. É um privilégio para nós servirmos a Deus. A Bíblia conta a história, eu vou terminar, mas a Bíblia conta a história de um homem, a Bíblia não, a história da igreja, não a Bíblia, a história da igreja fala a respeito de um homem, ano 94 depois de Cristo. Foi um dos períodos mais difíceis da igreja. Começou com Nero, lembra os 10 piores imperadores. Nero colocou fogo em Roma e culpou os cristãos, houve uma grande perseguição, morreram muitos cristãos, as mortes mais horríveis. E depois de Nero, houveram mais 9 imperadores cruéis. E este homem cristão, ele foi preso por pregar o evangelho, ele cuidava de uma igreja. 94 anos, 95 anos. Tinha mais de 90 anos. A história conta a respeito desse homem, que ele foi condenado, e como ele era um líder, eles deram a chance para ele, falaram: olha, você nega a Jesus publicamente, e nós não te queimamos, ou você vai para a fogueira. Publicamente as pessoas fizeram essa oferta para ele: você nega Jesus Cristo ou a fogueira. O único jeito que tem de você se livrar da fogueira é negando a Cristo. A resposta desse homem está registrada. Ele disse o seguinte: Jesus é o meu amigo. Jesus é o meu grande amigo. Eu conheci Jesus servindo Ele. Mas com o passar do tempo, Jesus fez uma amizade comigo e hoje nós somos grandes amigos. Como eu negaria alguém que nos meus mais de 90 anos só me fez o bem? Como eu negaria o meu Senhor? Jamais. Eu convido você para entender que Deus trabalha por você. Deus trabalha, Deus move as coisas a teu favor. Deus trabalha em você, Deus trabalha dentro de você. E Deus, Ele trabalha também
através de você. Deus usa você, mesmo você não sendo merecedor. Deus usa você. Aqueles 100 reais que eu coloquei ali com esforço, com dedicação, que até me faltou, sabe, de alguma coisa que eu poderia comprar, um lanche, alguma coisa, mas eu coloquei ali. Aquele dinheiro salva vidas, de repente vai salvar uma pessoa que vai ser instrumento de Deus para alcançar milhares de pessoas. E quando eu chegar na eternidade e falar, Deus, mas eu não fiz, Deus vai dizer, olha, o que você fez não é o valor que o homem dá, mas é a semente que você plantou e que multiplicou. A oração que você fez, o dia que você veio ajudar num bazar, o dia que você veio na igreja, que você convidou alguém, que você trouxe as pessoas para a igreja. Isso é o que faz a diferença na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Eu não vou ter tempo para falar sobre isso, mas eu vou deixar aqui para você, que tem um quarto ponto. Eu não coloquei aqui, mas tem um quarto ponto que eu poderia trabalhar com você. Presta atenção. Deus trabalha por você. Deus agora está trabalhando por você, Sani. Você está aqui, Deus está trabalhando por você. Deus trabalha, Deus sabe as suas orações pela tua casa, pelas tuas filhas. Deus está trabalhando nesse momento por você. Deus está trabalhando em você. Nesse momento, Deus está trabalhando em você. Há uma batalha dentro de você e Deus está trabalhando dentro de você. Deus trabalha através de você, porque Deus usa a sua vida, Deus trabalha através de você. E Deus trabalha também, Sani, apesar de você. Porque às vezes a gente dá uma atrapalhada, mas mesmo assim, Deus trabalha. Apesar de mim, Deus trabalha. Sabe, tipo assim, eu quero que Deus abençoe minha família, mas eu tenho um monte de defeito na minha família. Apesar dos meus defeitos, Deus trabalha na minha família. Deus trabalha apesar de mim. Mesmo às vezes eu não entendendo, não compreendendo, atrapalhando, Deus continua trabalhando. Porque Deus trabalha apesar de mim. Deus sabe, Ele conhece, Ele ama, Ele cuida. Você é importante para Ele. Amém? O pessoal do louvor pode subir. Eu vou pedir para você ficar em pé. Fique em pé nesse momento. Nós vamos orar e agradecer a Deus pela palavra que recebemos, pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Eu digo o seguinte, presta atenção, gente, uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui, para todos nós. Quem nunca teve tempo para Deus, tem gente que, talvez até aqui, que fala assim, eu não tenho tempo. Eu queria servir mais a Deus, mas eu não tenho tempo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem nunca teve tempo para Deus, nunca terá. Quem nunca teve tempo para Deus, nunca terá. Quem nunca teve dinheiro e recursos para ser fiel a Deus, nunca o terá, nunca será. A pessoa diz para mim, pastor, é que agora está difícil, daqui a um tempo, quando melhorar, eu falo, nunca vai melhorar. Até por causa da tua ambição, do teu apego, nunca vai melhorar. O tempo da fidelidade é agora, o tempo de servir a Deus é hoje. O momento de você honrar a Deus é agora. Eu sempre digo, né? Eu sempre falo para as pessoas, nunca tire, seja tempo, seja recurso, nunca tire do básico da tua casa para a igreja. Eu não gosto disso. Pastor, peguei o dinheiro do aluguel e dei de dízimo. Eu não gosto disso. Porque a tua casa vem antes da igreja. Tua casa é de Deus antes do pecado. Família vem antes do pecado. A igreja veio depois do pecado, a família veio antes. Então, honre a tua casa, cuide da tua casa. Pastor, estou dando todo o meu tempo para a igreja. E o tempo para a tua família? E o tempo para o teu marido, para a tua esposa? E o tempo para os teus filhos? Onde é que está? Vai dar tempo para eles primeiro, depois a igreja. Ok? Então, eu sempre falo isso. Não vou tirar dinheiro do leite do meu filho para trazer para a igreja. Isso é pecado. Você tem que honrar a tua casa com o fundamental. E depois você tem que honrar o teu serviço a Deus. A tua vida com Deus. Teu relacionamento com Deus. Deus está trabalhando. Hoje pela manhã Deus trabalhou bastante na tua vida. Ele está trabalhando.
E Ele vai fazer uma grande obra na tua vida, se você permitir que Ele realize essa obra. Amém?